Instalivros apresenta O Mal que Eu Não Quero. Lições Bíblicas para combater a pornografia. Miguel Downey. Miguel Downey convida o leitor a fazer bom uso dos instrumentos divinos a seu dispor para combater o terrível mal da pornografia, que tem roubado cristãos de uma vida abundante onde o amor prevalece e que é provida por Jesus. Sua abordagem pessoal, bíblica e científica oferece muito para o pensar e agir em direção ao amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Vá fundo. Tire a máscara e vista a armadura. Mais uma queda. Os dias passam, as semanas, os meses e os anos, e nada muda. Você continua caindo. Não importa quantas promessas sejam feitas, quantas medidas práticas sejam tomadas, quantas orações de arrependimento sejam desesperadamente clamadas, sempre, de novo, você cai em tentação. Mas ninguém sabe disso. Ou se alguém sabe, não sabe o suficiente. Afinal, você veste uma máscara. A máscara do bom cristão, ou do estudante e trabalhador esforçado, ou da pessoa tímida e reservada. As possibilidades são infinitas. Você pode até escolher qual máscara vestir de acordo com a situação. Mas o fato é que por trás dela, você se esconde. Essa é a situação de muita gente. Muitos cristãos, muitos líderes, muitos pastores. O fato é que todos nós, de uma maneira ou outra, nos encontramos nessa situação extremamente difícil, que é a luta contra o pecado. Nessa luta, todos nós precisamos de ajuda. Precisamos tirar a máscara e reconhecer essa realidade. Precisamos de algo que nos proteja e nos prepare em meio a essa grande batalha espiritual, física, psicológica. Essa batalha tão real que é a luta contra o pecado da pornografia. E a boa notícia é que a Bíblia nos indica o caminho para que isso se torne possível. Na carta que escreveu aos cristãos de Éfeso, Paulo fala sobre algo muito interessante, a armadura de Deus. Ele diz que essa armadura nos permite ficar firmes contra as ciladas do diabo, resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Efésios 6, 10, 13. Por isso precisamos ser fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Precisamos vestir a armadura de Deus. Para uma guerra real, precisamos de uma armadura real. O primeiro passo para a liberdade. Não importa quais sejam suas circunstâncias específicas, se você é casado ou solteiro, se é homem ou mulher, se é adolescente ou adulto, existe uma barreira com a qual todos nos deparamos quando decidimos enfrentar nossos pecados, o medo da verdade. Isso é natural, uma vez que a verdade é que somos pecadores. A verdade é que, por mais que nos esforcemos, parece que não conseguimos sair do lugar. A verdade é que precisamos de ajuda. Precisamos entender que em Jesus, Deus encarnou-se de verdade, foi tentado de verdade, morreu por nossos pecados de verdade. Ao terceiro dia, ressuscitou de verdade. O amor dele por você e por mim é de verdade. A partir dessa realidade, podemos reconhecer as infinitas bênçãos que recebemos quando vivemos um relacionamento com Jesus. Ele disse que conhecendo a verdade, ou seja, conhecendo Ele mesmo, Ele nos traria liberdade. Jó 8:32. E essa liberdade vai muito além de uma vida de instintos refreados. É a liberdade de acessar o próprio Deus, receber e viver o seu amor, tendo a certeza de sua companhia em todos os momentos. Diante de Jesus, podemos ser verdadeiros. A verdade é que Deus criou o sexo. Ele criou cada terminação nervosa em nosso corpo e cada hormônio em nosso cérebro, dando-nos a oportunidade de experimentar o prazer sexual. Tudo isso faz parte daquilo que ele mesmo definiu como muito bom quando nos criou. Mas a realidade é que, apesar das aparências, a pornografia não tem nada a ver com isso. Uma pesquisa mostrou que, de maneira completamente contrária ao sexo, para 76,07% dos brasileiros, a pornografia deve ser considerada ruim ou muito ruim para a sociedade. E 72,56% dessas pessoas disseram que gostariam de parar de ver pornografia. Pornografia é muito ruim para seu cérebro, é muito ruim para seu coração,
É muito ruim para os relacionamentos. É muito ruim para quem faz parte dessa indústria. Infelizmente, a verdade é que a maioria dos cristãos tem problemas com a pornografia. O primeiro passo no caminho para a liberdade é deparar-se com a verdade. Primeiramente, confesse-os a Deus. Ele é especialista em tratar nossas feridas e quer sempre ouvir os seus filhos. Além disso, ele ama nos abençoar por meio de outras pessoas. Por isso, compartilhe sua história com alguém. Vai ser difícil, desconfortável ou esquisito? Provavelmente. Mas também pode ser o mais importante passo a ser dado em sua caminhada na luta contra a pornografia. Pare de ver pornografia. Você acha justo que alguém sofra violência física e psicológica enquanto trabalha? Acha justo que crianças sejam exploradas? Acha justo que esposas sejam traídas por seus maridos? Acha justo que adolescentes tenham sua vida destruída pelo vício? De fato, existem muitas razões para entendermos que pornografia é sinônimo de injustiça, e existem muitas provas de que ela é causa direta dos males mencionados. Uma das maiores injustiças que a pornografia traz é para as pessoas que fazem parte da indústria pornográfica. Muitas vezes, o impacto dessa experiência sobre sua vida é irreversível. Confira algumas provas dessa realidade. Ao analisarem cenas dos materiais pornográficos mais vendidos, pesquisadores detectaram que, em 88,2% das ocasiões, havia agressão física, principalmente tapas e bufetadas, e que em 48,7% havia agressão verbal. Em 94,4% dessas ocasiões, as vítimas das agressões eram mulheres. Atores e atrizes têm uma chance muito remota de constituir uma família. A pesquisadora Mary Ann Layden afirma que as terríveis condições de trabalho são frequentemente acompanhadas por igualmente terrível vida familiar, com crescentes chances de sofrerem violência doméstica e chances cerca de 25% maiores de não conseguirem um casamento que dure mais do que 3 anos. Apenas 17% dos atores usam preservativos e pelo menos 80% das atrizes e atores relatam haver contraído doenças sexualmente transmissíveis ao trabalhar em produções pornográficas. O uso de drogas é praticamente unanimidade, especialmente para as mulheres, porque elas não conseguem lidar com a terrível forma como são tratadas, conforme relata uma ex-atriz. É muito comum que as atrizes precisem consumir bebidas alcoólicas e outras drogas, para que possam estar anestesiadas para trabalhar. Jesus nos convida a vivermos em amor ao próximo, e esse amor pode ser expresso de inúmeras maneiras. Uma delas é justamente lutar contra a pornografia. Lutar contra a pornografia é lutar por justiça, quando reconhecemos as injustiças que ela causa e compreendemos que somos agentes fundamentais na transformação dessa realidade. Quando entendemos as injustiças que a pornografia causa, nossa luta deixa de ser individual, contra um vício pessoal, e passa a ser uma luta por amor ao próximo. Lutar contra a pornografia é lutar por amor à nossa própria saúde, à nossa vida, mas também é lutar pelos relacionamentos e pelas vítimas das injustiças da indústria pornográfica. É uma luta por amor, pois é uma luta por justiça. Reconhecendo que nossa justiça vem de Jesus, a justiça se torna uma forma de vivermos o chamado que Deus nos faz, para amarmos o nosso próximo. Por isso, proteja seu coração com a couraça da justiça. Lute contra a pornografia. Lute por amor. Lute por justiça. Pregue o Evangelho ao lutar contra a pornografia. A verdade é que somos todos pecadores, e nem mesmo os maiores pregadores da palavra de Deus estão livres dessa situação. Tendo isso em mente, quero convidar você a refletir sobre uma das possibilidades mais inusitadas para alguém que deseja combater a pornografia: pregar o Evangelho de Jesus. Essa possibilidade é inusitada, porque muitas pessoas pensam que para falar de Jesus para alguém é preciso estar limpo. Não entendem como alguém poderia ousar pregar o Evangelho tendo um pecado tão horripilante em sua vida. Mas o fato é que essa compreensão está equivocada. Somos pecadores, e Deus justamente usa pecadores para serem pregadores de seu perdão. 3 razões de que pregar o Evangelho nos ajuda a lutar contra a pornografia. Fomos criados santos por um Deus que é santo. Caímos em pecado, mas fomos resgatados por um Deus que, em Jesus,
veio ao encontro dos pecadores. Temos esperança, pois Jesus ressuscitou, dando-nos a graça da vida verdadeira e eterna, em comunhão com Ele e com o próximo. Quando colocamos Jesus no centro, podemos contar a nossa história de outra forma. Éramos e continuamos sendo pecadores depravados, mas temos um Salvador misericordioso, um amigo amoroso, um guerreiro poderoso, que é santo, que lutou e continua lutando por nós. Quando abrimos nossos ouvidos, nossos olhos e nossos corações para as necessidades e angústias do nosso próximo, podemos entender de que maneiras a mensagem do Evangelho pode realmente ser uma boa notícia para ele. E assim essa mensagem passa a fazer mais sentido também para nós. Pregar o Evangelho nos ajuda a lutar contra a pornografia. Por isso, mergulhe em sua Bíblia para ser relembrado da maravilhosa notícia a respeito de Jesus. Calce os calçados da prontidão para pregar o Evangelho e, conforme a vontade de Deus, Ele lhe dará a oportunidade de ser um instrumento na vida de outras pessoas. Use a fé como escudo na luta contra a pornografia. Você se sente como se estivesse sendo atacado. Tentações por todo lado, dúvidas tanto sobre a sua fé como até mesmo sobre se realmente há uma preocupação genuína de Deus para conosco. Nesses momentos, somem os amigos, ou então é você mesmo que se esconde deles. Parece não haver mais esperança, você cai e não consegue se levantar. A pornografia tem o poder de nos levar a esse panorama desesperador. E certamente é como um dardo de fogo que o diabo usa para nos atacar. Essa luta é real. Agora é a vez de nos protegermos dos ataques do inimigo com o escudo da fé. Não há dúvidas de que a fé seja algo da maior importância quando se trata da batalha espiritual em que vivemos. Pela fé, temos a certeza de que Jesus cumpre o que prometeu e continua ao nosso lado ao longo da caminhada. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Com a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sob o escudo da fé, temos a certeza de que Jesus está conosco em todas as situações, ainda que nem sempre o vejamos tão claramente. Ainda que isso possa parecer uma realidade distante, a verdade é que pela fé em Jesus, mesmo que eu caio nos braços dele. Não são minhas obras, mas a fé nas obras dele que garantem que estarei para sempre na presença de Deus. Assim, nosso destino eterno é viver de maneira plena à vontade de Deus. Seremos conformados à imagem de Jesus e viveremos sem pecado. Tenha fé, seja agora ou na eternidade, você vai parar de ver pornografia. Pela fé, posso ter alegria em lutar contra a pornografia, pois essa é uma forma de amar o meu próprio corpo e a minha mente, amar as pessoas com quem me relaciono, e demonstrar amor para com aquelas pessoas que são vítimas da indústria pornográfica. Por isso, precisamos sempre fortalecê-la. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabendo disso, siga firme e continue buscando o fortalecimento da fé por meio da palavra. Fui, sou e serei salvo da pornografia. Falar de salvação exige que nos detenhamos inicialmente a duas questões: salvos do quê e salvos para quê? Com relação à primeira questão, a Bíblia nos revela que precisamos de salvação e que os maiores perigos que enfrentamos podem ser sintetizados na realidade brutal do pecado. Mas para sermos salvos, precisamos de um Salvador. E é aí que Jesus entra na história. Olhando para Jesus, podemos chegar à resposta para a segunda questão. A salvação é para que sejamos reaproximados de Deus. E é essa salvação que também nos aproxima de maneira genuína de nosso próximo e de nós mesmos. Somos salvos por Jesus para termos vida eterna e cheia de sentido. Não há o que você possa fazer para ser salvo. Isso é algo que Jesus já fez por você. Salvação significa, primeiramente, a libertação de toda culpa e do julgamento pelos nossos pecados. Significa que em Jesus recebemos perdão e somos reconciliados a Deus como seus filhos. Sentir culpa é reação padrão para quem vê pornografia. Quando questionado sobre qual sentimento com o que você mais se identifica após ver conteúdo pornográfico, mais da metade, 52,67% das pessoas, disseram que se sentem culpadas.
Esse sentimento pode ser um bom indicativo de reconhecimento do pecado e pode levar ao arrependimento, abrindo o caminho para a resposta de perdão que está em Jesus. Por outro lado, também pode demonstrar falta de confiança na suficiência da obra de Cristo. A certeza da salvação é o que protege nossa mente do medo da condenação. É o que nos dá força para seguir lutando contra o pecado e esperança de que, em Jesus, seremos verdadeiramente libertos. Vista sempre o capacete da salvação. Apegue-se à certeza da salvação, firmando os olhos sobre o que a palavra de Deus nos diz. Leia a Bíblia para combater a pornografia. As coisas que nos trazem prazer podem se tornar vícios. Isso acontece por causa do sistema de recompensas que temos em nosso cérebro. Funciona assim: cada vez que experimentamos algo que nos traz prazer, recebemos uma descarga de hormônios em nosso cérebro, entre os quais a dopamina, que nos traz uma sensação de relaxamento, que origina a expressão estar dopado. Quando sujeitamos nosso cérebro a constantes e repetidas doses desses hormônios, um outro elemento chamado delta-FOS-B começa a criar caminhos neurais, que são como trilhas em nosso cérebro. Ou seja, se o prazer é gerado por consumir pornografia, com o passar do tempo o nosso cérebro passará a entender que, para sentir prazer, será preciso sempre recorrer à mesma fonte, no caso, à pornografia. Perder o contato com a palavra de Deus nestes momentos de tentação é exatamente o contrário do que deveríamos fazer. A Bíblia não é sobre um Deus raivoso e ansioso para punir, mas sobre um Pai amoroso, paciente e dedicado. Você não precisa ter medo de ouvir o que ele tem para dizer. Pode confiar, o emissor da palavra é o Pai, que sabe, quer e faz sempre o melhor para seus filhos. O propósito central dos livros bíblicos é dar testemunho a respeito de Jesus. Ele é a mensagem proclamada pela palavra de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne, a palavra criadora, salvadora e transformadora de Deus. É nele que toda a mensagem bíblica encontra seu sentido, e é nele que sua vida também pode encontrar sentido. Quando recebemos a mensagem da Bíblia em nossa vida, somos confrontados. A Bíblia não é um livro de bons conselhos ou de historinhas para afagar o nosso ego. Na verdade, ela é a incrível narrativa sobre um Deus que vem ao nosso encontro, vive nossas dificuldades, morre por nossos pecados e, contra todas as expectativas, ressuscita para nos dar a vida. Ela quebra todos os nossos paradigmas e nos revela que não temos em nós mérito algum. Ela é cortante mesmo. Ainda que as tentações, o pecado e a culpa lhe assolem, você não precisa ter medo da palavra de Deus. Ele é o seu Pai, que tanto lhe ama e que vem ao seu encontro em todas as ocasiões, com sua voz cheia de amor. Procure ouvi-lo todos os dias, firmando os olhos sobre o que a palavra de Deus nos diz. Ore como Jesus para vencer a pornografia. Tem gente que acha que Jesus não teve maiores dificuldades na luta contra o pecado. Afinal, se ele é Deus, seria simplesmente impossível que caísse em tentação. Errado! Jesus foi tentado sobre a sua identidade. Seria ele o Filho de Deus? Jesus foi tentado a desistir. Seria a cruz a única saída? A Bíblia fala que Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, se nosso desejo é combater as tentações e vencer o pecado, não há referencial melhor para buscarmos do que o próprio Jesus. Sua vida cheia de tentações foi marcada pela constante prática da oração. Jesus orava antes, durante e depois que passava por tentações. Por isso, ore antes das tentações. Não nos deixes cair em tentação. Esse pedido deve ser diário, frequente, especialmente quando estamos falando de pornografia. Afinal, estamos constantemente a um clique de distância de milhões de sites e conteúdos pornográficos. Ore enquanto for tentado, vigie e ore para que não caia em tentação. Em meio às tentações, temos a oportunidade de falar diretamente com aquele que melhor pode nos ajudar. Por causa do que Jesus fez por nós, temos acesso ao Pai e podemos chegar diante dele sem vergonha, sem medo e lhe pedir socorro. Tenha certeza, o Pai nos ajuda, especialmente nos momentos de maior necessidade. Ore depois de passar por tentações.
Após passar por essa situação de enorme tensão, que foi coroada pelo milagre da ressurreição de seu amigo Lázaro, Jesus orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Da mesma forma, nós também temos a oportunidade de continuar conversando com o Pai, depois de passarmos por experiências difíceis como as tentações. Quando vencemos, temos motivos óbvios para agradecer e louvar a Deus, mas, especialmente quando caímos, é quando mais precisamos conversar com o Pai. Tenha certeza, Ele não nos dá as costas, mas nos dá ouvidos, nos acolhe em nossas fraquezas e quer nos abençoar com o seu amor. A oração é nossa conversa com Deus. Só temos essa oportunidade por causa de Jesus. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Nesse encontro, podemos pedir ajuda, socorro, perdão e um coração disposto a lutar. Por isso, não importa onde você esteja na luta contra a pornografia, ore. Ore quando for confrontado com a verdade, ore ao lutar por justiça, ore ao pregar o Evangelho, ore ao se apegar à fé, ore quando buscar a certeza da salvação, ore ao ler a Bíblia, ore sempre. Tenha certeza de que o Pai o ouve. Ore como Jesus para vencer a pornografia. Insta Insights. Não tenha medo de dizer a verdade. Lembre-se, você não é o único. Peça ajuda. Pregue o Evangelho. Ele o ajudará a vencer a pornografia. Use a fé para defender-se dos dardos de fogo do maligno. Use o capacete da salvação. Jesus nos garante a salvação por meio de seu sacrifício. Fortaleça-se no amor de Deus, ouvindo sua voz por meio da leitura bíblica. Ore como Jesus, antes, durante e depois das tentações. Neste livro você aprendeu que mais do que métodos, dicas e soluções milagrosas, o que precisamos para combater a pornografia é de um novo relacionamento vivo com Deus. A partir desse relacionamento é que podemos experimentar a transformação em nossos comportamentos. De mãos dadas com Ele, podemos estender seu amor ao nosso próximo. E é disso que se trata a batalha contra a pornografia. Lutar contra a pornografia significa ser verdadeiro, promover a justiça, pregar a boa notícia do Evangelho, apegar-se à fé e à salvação, firme na palavra e na oração. Essa é uma luta por amor. Por isso não há outro lugar para o qual possamos correr além dos braços de nosso Deus de amor. É Ele quem derrama esse amor em nossa vida e nos abençoa com a oportunidade de compartilhá-lo. Sempre que precisar, você pode recorrer a Ele. Abra seus olhos e veja. Ele prometeu e cumprirá. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Viver em Paz para Morrer em Paz, Mário Sérgio Cortella.